E a presidente Leila Pereira resolveu criticar a equipe do São Paulo, mas o presidente do Tricolor, Júlio Casares, não ficou quieto, rebateu as críticas da presidente do Palmeiras e eu achei muito bom. Não pode ficar quieto não, tem que rebater mesmo. Veio mexer com o Tricolor sem respeitar a história do único clube brasileiro tricampeão mundial interclubes. Bora saber tudo sobre essa treta. Segura essa resenha. A presidente do Palmeiras deu uma entrevista aí essa semana e realizou uma tremenda lambança. Disparou para tudo quanto é lado, inclusive disparou contra o Dudu. O Dudu que foi aí por um tempo ídolo da equipe do Palmeiras, conquistou vários títulos com a equipe do Palmeiras e que deixou o Verdão para assinar com a equipe do Cruzeiro. E a presidente do Palmeiras acabou falando aí que o Dudu acabou saindo pelas portas do fundo, diferente do que aconteceu com o Rony, que saiu pelas portas da frente e tal. O Dudu se incomodou com essas críticas, o Dudu rebateu a Leila Pereira, o Dudu disse: Leila Pereira, me esquece, e acabou inclusive perdendo a paciência e ofendendo a Leila Pereira nas redes sociais. Não precisa disso, né, Leila Pereira? E não satisfeita, ela resolveu também tecer críticas contra a equipe do São Paulo, a equipe do Tricolor, que está lá nos Estados Unidos, tranquilamente, fazendo a sua pré-temporada, se preocupando apenas com a preparação da equipe do São Paulo. Já Leila Pereira, em vez de se preocupar com a preparação do Palmeiras, não. Ela resolveu se preocupar com a equipe do São Paulo e demonstrou que tudo não passa de uma tremenda dor de cotovelo. Leila Pereira, o São Paulo não tem culpa de ter sido convidado para participar de uma competição nos Estados Unidos. O São Paulo não tem culpa de que o São Paulo tem prestígio lá fora, diferente da equipe do Palmeiras. O São Paulo não tem culpa da sua história mostrar o tamanho do tricolor lá fora. O São Paulo continua sendo soberano, é o único clube brasileiro que foi para os mundiais e voltou campeão. Aí vem a Leila Pereira do nada e começa a criticar a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. Mas afinal, o que a presidente Leila Pereira disse que irritou tanto os dirigentes da equipe do Morumbis? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, aproveita, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bom, vamos lá então. A presidente Leila Pereira disse que a pré-temporada que o São Paulo vem realizando nos Estados Unidos não traz benefício nenhum e que serve apenas, isso foi palavras da própria Leila Pereira, que essa pré-temporada fora do país serve apenas para que os dirigentes passeiem na Disney. Pô, Leila Pereira, falar de passeio, a gente tem que falar um pouquinho aí da história fracassada do Palmeiras, não é mesmo? Quem que foi passear mais? O São Paulo nos Estados Unidos realizando a pré-temporada ou o Palmeiras nos mundiais em que disputou? O São Paulo, Leila Pereira, não foi passear em mundial não. O São Paulo foi representar essa camisa. E as 3 vezes que foi disputar o Mundial, voltou campeão do mundo. Voltou com vitórias em cima de gigantes do futebol europeu, como o próprio Barcelona, como o próprio Liverpool em 2005. Leila Pereira, se a senhora não lembra, a história do São Paulo está aí. A história do São Paulo permanece viva. Ah, mas o São Paulo conquistou esses títulos lá atrás. E quem vive de passado é museu. Isso não se justifica. A história está aí. E a história, Leila Pereira, não pode ser apagada. Vocês tiveram a oportunidade de vocês de fazer o mesmo feito que o São Paulo fez. Mas o que vocês foram fazer no Mundial? Foram simplesmente passear. Então, Leila Pereira, não é o Tricolor não que está passeando lá em Orlando, nos Estados Unidos. Quem foi passear foi o Palmeiras nos mundiais. Iludiu o torcedor, a senhora chegou aí, investiu dinheiro, investiu milhões, que eu vou conquistar o Mundial e que eu só saio do Palmeiras quando conquistar o Mundial. Não conquistou, Leila Pereira. Do que adianta ter milhões em caixa, pagar milhões em jogadores, mas
deixar o torcedor iludido. Iludiu o torcedor e não foi uma vez só não, foi várias. Foram várias vezes que o torcedor do Palmeiras ficou iludido. O torcedor do Palmeiras hoje tem que conviver com uma piada que vai ser eterna. Se o Palmeiras não ganhou o Mundial até aqui, dificilmente vai ganhar com o Super Mundial. E dificilmente vai ganhar também o Intercontinental, que agora traz um novo nome, não é mais Mundial Interclubes, agora é Intercontinental. Se o Palmeiras penava em 2 jogos, imagina agora que aumentou um jogo para os times brasileiros. O Palmeiras, Leila Pereira, foi lá no Mundial e perdeu pro Tigres. Virou piada mundial, virou meme. Lembra da música do Bonde do Tigrão, sucesso lá dos anos 90? A derrota do Palmeiras fez com que a música do Bonde do Tigrão fosse ressuscitada. O torcedor do Palmeiras não aguenta mais viver sendo aí motivo de piada. O Palmeiras não tem Mundial e não tem mesmo. Ah, mas ganhou lá em 1951. Pô, Leila Pereira, isso daí é história para boi dormir. O Palmeiras não tem Mundial e ponto. Agora, a senhora vir falar que o tricolor está passeando nos Estados Unidos? Ah, Leila Pereira, você poderia ter dormido sem essa, né? Quem foi passear, Leila Pereira, foi o Palmeiras. Foi passear nos mundiais e passou vergonha. Iludiu o torcedor do Palmeiras. Voltou com as mãos abanando, voltou sem o caneco. O tricolor não. O tricolor em 92, 93 com o Mestre Telê, 2005 com o Paulo Autuori à frente da equipe, voltou campeão e voltou vencendo os grandes clubes europeus. Quando que o Palmeiras vai vencer o Barcelona? Quando que o Palmeiras vai vencer um Liverpool? Não! Leila Pereira, cuida da sua equipe. Esquece o São Paulo. Esquece. Se a senhora acha que a temporada fora do país é inútil, foca na temporada da sua equipe. Esquece a equipe do tricolor. Esquece. Foque na sua temporada para que o seu time possa aí chegar novamente ao Mundial, ao Intercontinental e vencer. Não ir passear de novo, não ir passar vergonha de novo. Não dá, Leila Pereira, para aceitar isso. Não dá. Do nada a senhora vem e critica o tricolor que está ali, tranquilão, na dele, fazendo a sua pré-temporada nos Estados Unidos. A senhora vem agora tecer críticas ao tricolor, falar que os dirigentes estão passeando na Disney. Leila Pereira, quem que foi passear nos mundiais, Leila Pereira? Será que eu vou ter que relembrar aqui um pouco da história para a senhora? Bom, enfim, as críticas da Leila Pereira é claro que iria repercutir no estádio do Morumbis. E o presidente Júlio Casares não ficou quieto, disparou contra a presidente Leila Pereira, mas disparou com classe, com elegância e relembrando um pouco da história do único clube brasileiro tricampeão mundial Interclubes. O presidente Júlio Casares disse a Leila Pereira um pouco aí da história do São Paulo ao longo dos anos. Leila Pereira, se preocupe com a sua equipe, esquece o São Paulo. Deixa nós fazer nossa temporadinha ali tranquilo. A nossa pré-temporada, deixa a gente quietinho. Agora cuida da sua equipe, foca na sua equipe. Bom, agora vamos ver então o que o presidente Júlio Casares disse após essas duras críticas aí da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Eu vou ler aqui para vocês agora o que o presidente do São Paulo disse. Abre aspas. Nós não temos o hábito de falar de outra instituição. Temos que focar no São Paulo Futebol Clube. Para nós, economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo 3 vezes, causa uma grande repercussão. E esses convites serão reiterados. O São Paulo é um clube globalizado em razão da sua história, assim como Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas principalmente o São Paulo pelos seus 3 títulos mundiais. Estamos comemorando 20 anos do Tri, o que nos deixa muito felizes. Fecha aspas. Foi isso que declarou o presidente Júlio Casares, que continuou, abre aspas novamente. Não olhamos para o outro lado, não olhamos detalhes, focamos simplesmente no São Paulo Futebol Clube.
Esse é o caminho que nos leva a ter uma relação profissional com outros clubes. Nos sentimos honrados, é uma grande pré-temporada científica, economicamente viável, mercadologicamente de grande retorno. E principalmente, quando o São Paulo chega em qualquer ponto do mundo, os 3 títulos mundiais fazem reverberar bastante entre toda a opinião pública. Fecha aspas. Bom, galera, então foi essa a declaração do presidente Júlio Casares para Leila Pereira. Júlio Casares simplesmente relembrou aí um pouquinho da história. Leila Pereira, o Júlio Casares simplesmente mostrou para você o quanto os 3 títulos mundiais do São Paulo têm peso, não só no Brasil, mas lá fora. Lá fora. Lá fora, o São Paulo é conhecido, é o único clube brasileiro tricampeão mundial interclubes. Foi campeão lá em 92 e 93 com aquele timaço comandado pelo mestre Tele Santana. 2005 com Paulo Autuori, com Cicinho, Aloísio, Mineiro, Amoroso, o mito Rogério Ceni. Simplesmente o São Paulo tem uma história rica e uma história que merece ser respeitada. Não adianta, Leila Pereira, vir querer criticar o São Paulo, vir querer desmerecer a nossa pré-temporada, vir querer desmerecer a história do nosso clube. Leila Pereira, não estamos a passeio, não. Estamos preparando a nossa equipe para a temporada de 2025. E mais uma vez eu digo, não é o São Paulo que está indo passear na Disney, não. Quem foi passear foi o Palmeiras nos mundiais. O Palmeiras não foi jogar futebol nos mundiais, foi simplesmente passear. Foi simplesmente pro mundial achando que era um torneiozinho simples. Não, aqui, Leila Pereira, aqui a camisa pesa. O São Paulo sabe da importância dos mundiais e principalmente o São Paulo sabe, Leila Pereira, como se ganha um mundial. Uma coisa que o Palmeiras não sabe e que certamente, dificilmente vai conseguir. Então, Leila Pereira, respeite essa camisa, Leila Pereira. Respeite essas 3 estrelas aqui. O único tricampeão mundial do Brasil é o São Paulo. Isso incomoda sim. E isso tem um peso lá fora. Só que a senhora precisa ter consciência. A senhora precisa ter respeito com a equipe do tricolor. E de nada adianta investir milhões se não tiver planejamento, se não souber disputar o Mundial. Então, Leila Pereira, quem sabe algum dia o Palmeiras possa chegar próximo da nossa rica história, coisa que não aconteceu até hoje. Então, antes de disparar críticas para o tricolor, busque montar uma equipe competitiva para simplesmente ganhar o Mundial e colocar a equipe na qual a senhora preside no cenário mundial. Colocar no mesmo patamar que o São Paulo está hoje. Porque o Palmeiras vem com esse papinho de lá em 1951 fomos campeões mundiais. Não foi, o Palmeiras não tem título mundial. Isso daí é historinha para boi dormir. Então, Leila Pereira, respeita essa camisa, respeita essa história e parabéns ao presidente Júlio Casares, que não ficou quieto e está certo. Tem que rebater sim, tem que defender as nossas cores e tem que defender a nossa história. E principalmente os adversários têm que respeitar essa camisa e respeitar a nossa história. Bom, galera, por hoje é só, mas antes de encerrar, me diz aqui nos comentários o que você achou das declarações da presidente Leila Pereira. Ela tem razão ou é simplesmente dor de cotovelo? Me diz aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima resenha.